Projeto Marcas da Memória, entrevista com Lilian Gondim, no dia 31/10/2011, entrevistadora Suzane Araújo, presente Tasso Araújo. Então, dona Lilian, primeiramente nós gostaríamos de saber as suas primeiras memórias em relação à sua infância, como foi sua infância, sua relação com seus pais, onde estudou, onde cresceu, onde nasceu. Então, primeiramente, seriam essas primeiras memórias da infância. Certo. Eu nasci aqui em Recife, no ano de 1950, mas meus pais moravam em Olinda, né? Nasci em Recife porque Olinda nessa época não tinha maternidade, né? Então eu vim para Recife só nascer e voltei para Olinda. Na verdade, quando eu digo assim, eu nasci em Recife, mas na verdade eu não sou recifense, eu sou olindense, né? Porque eu só vim nascer. E então eu vivi a minha primeira infância dividida entre Olinda, meus pais eram paraenses. Numa determinada época meu pai foi transferido para Belém do Pará, a gente morou um tempo lá, depois ele foi transferido para o Ceará. Ele trabalhava na Petrobras nessa época e era várias vezes transferido. Depois ele fez um concurso, passou no concurso da Sudene, quando a Sudene começou, e aí ficou aqui em Pernambuco definitivamente. Então eu estudei num colégio em Olinda, chamado Instituto Santa Isabel, que era o colégio que a maioria das crianças de classe média estudava, era um colégio particular, estudava no curso que chamava na época curso primário, né? Depois, na quinta série, na minha época era como vestibular. Você passava para o primeiro ano ginasial, né, que equivale hoje, acho que a sexta, sétima e oitava série do primeiro grau ainda, né? E eu fiz essa prova que chamava Exame de Admissão. Eu fui estudar o curso ginasial na Academia Santos Antônio, que era um colégio de freira beneditinas em Olinda. Minha infância foi uma infância normal de toda criança na época. Eu tinha 4 irmãos, só tinha eu de mulher, né, em casa. Na rua que eu morava, também predominavam os homens nas casas, né? Minhas amigas, assim, vizinhas, era uma com 2 irmãos e outra com 3 irmãos também. Então, na verdade, a gente brincava com os meninos, né? A brincadeira na época era brincadeira de rua, a rua não era calçada, a gente brincava no meio da rua, não tinha videogame, não tinha PlayStation, não tinha computador, né? Pouca televisão. Então a brincadeira da gente era brincadeira de rua, era jogar queimado, era brincar de barra-bandeira, brincar de pega, era brincadeira de rua, né? E foi uma infância normal, sem muitos... Aliás, eu não me lembro de nada assim que tenha ficado assim muito marcado como uma coisa, sabe? E seu pai, assim, seus pais, tinham algum envolvimento político? Seu pai, quando veio pra cá, foi devido à Petrobras, assim, como é que era seus pais, assim, em relação à política? Tinha algum posicionamento naquela época? Veja, meus pais, minha mãe não, minha mãe era tipo da geração dela, né? Era muito, assim, a opinião dela era a opinião do meu pai, né? E o meu pai, ele era uma pessoa assim, por exemplo, o que eu me lembro dessa história da parte de política é o seguinte, ele trabalhava na Sudene na época que quem era o superintendente da Sudene era Celso Furtado, né? Então, eu já venho a me lembrar dessa parte na época do governo de Arraes, do primeiro governo de Arraes, né? Então, meu pai era arraizista. Uma coisa que me marcava muito assim era assim, ele tinha um jornal, né? Como tem hoje esse jornal da Globo, tinha um jornal que passava às 8 horas da noite na televisão, que se chamava Reportarense, né? Então, eu até tenho, eu consegui
uma gravação desse Repórter-S, assim, da música, né, do cara falando, do jornalista falando, é interessante. E na hora do Repórter-S, todo mundo entrava para assistir, né? Quando tocava aquela musiquinha, todo mundo entrava. E depois do Repórter-S, uma coisa que fica bem claro na minha, fica bem assim gravado na minha memória, é que todo mundo ia pra rua. Quando saía meu pai, saía o vizinho, saía outro vizinho, e eles iam pra rua e começavam a comentar as notícias, né? E eu me lembro assim, que na minha rua o pessoal era toda raizista, inclusive meu vizinho era militar, era um tenente, que também era raizista, né? Aí eles falavam muito, comentavam muito, eu me lembro 7 vezes comentários do jornal depois do repórter. Depois que teve meu pai, por sinal, chegou a ser preso, mas preso assim, ele passou 2 dias desaparecido e ninguém sabia onde ele estava, porque ele é assim, apesar de ser uma pessoa arraizista, ele não tinha nenhuma participação assim em partidos políticos e nada. E quando, no dia do golpe e nos 2 ou 3 dias seguintes ele ficou desaparecido. Ele saiu para trabalhar e ficou desaparecido. Mas a senhora, bem, a sua família na época ou a senhora agora posteriormente tem uma noção por que o seu pai passou esses 2 dias desaparecidos? Hoje em dia eu sei, na época a gente não sabia. E todo mundo procurou e depois se descobriu que ele tinha sido preso. Mas foi o seguinte, ele foi preso por pura teimosia, né? Ele chegou para trabalhar na Sudene e a Sudene estava cercada pela polícia. E ele insistiu em entrar e a polícia disse que ele não ia entrar, e ele disse que ia entrar porque era o local dele de trabalho. E aí foi preso, né? Foi sem nenhum envolvimento. Não, ele insistiu em entrar e foi preso. Ficou preso, ficou 2 ou 3 dias preso. Até que viram que ele não tinha nada com nada e soltaram. E. Quer saber? Então, a senhora falou assim que... Sim, aí depois dessa história do golpe, depois que ele foi preso, que ele foi solto, ele ficou uma pessoa com muito medo. Ele ficou uma pessoa muito medrosa. Inclusive, isso teve uma influência muito ruim na minha participação política, porque eles começaram a ficar com muito medo que acontecesse alguma coisa comigo, e o nível de proteção era muito grande e de proibição também, né? Tanto que depois que eles descobriram que eu estava participando do movimento estudantil, eu sofri uma certa repressão dentro de casa muito grande. Só voltando assim um pouquinho, dona Lília, a senhora disse que naquela época era da classe média, né? E assim, seu pai, naquela época, sua família, frequentava e tinha conhecimento, tinha proximidade com pessoas políticas importantes naquela época, a senhora se recorda? Não. A senhora frequentava mais ou menos assim, como era da classe média, quais eram assim, os ambientes, de repente também alguma, enfim, festividade, a senhora também recorda alguma coisa assim? Não, meus pais não iam para campanha, sabe? Existia uma amizade muito grande assim na rua, na vizinhança, então de vez em quando tinha festinha, na vizinhança mesmo, na casa de um, na casa de outro, né? E também a criançada era toda amiga, então a minha rua parecia um condomínio, porque era uma rua de um quarteirão, que todo mundo morava na rua há muito tempo. Aliás, eu morei nessa rua desde que nasci até fazer 18 anos, tirando os lugares que a gente saiu assim, esporadicamente para morar alguns anos, né? A gente sempre voltava para esse lugar. E assim, eu me lembro que assim, meus pais nunca foram muito sociáveis, assim, de sair para festas, com essas coisas todas. E tinha uma vizinha que era sócia do Clube Internacional, aí ela levava a criançada da rua toda, a gente ia para negócio de encontro de brotos, né? Que tinha todo domingo à tarde, tinha um encontro de brotos no Clube Internacional. E tinha também ela levava a gente pra piscina, dia de domingo, essas coisas, no carnaval também, né? Mas assim, meus pais mesmo não tinham assim, nenhuma participação em clube, nada. Não, mais caseiro. Nem casa. E nesse período de colégio, quais são, assim, tem alguma leitura que lhe marcou, algum professor, alguma... Mas você diz em colégio em que período? Assim quando a senhora está
nessa faixa de idade de 15, 14, né? Que a gente pronto. tá falando. Aí, não, nessa época, até 14 anos, 15 anos, eu estudava na Academia São Gertrudes, em Olinda. E é um colégio de freira beneditina. E a gente era muito protegido, né? Como todo colégio de freira, você vive como se fosse fora da realidade. Você vive ali dentro. Eu era muito religiosa na época, pensei até em ser freira na época, né? Assim, eu acho que as coisas assim, que me marcaram muito na época foi a história do humanismo. Eu passei em contato com a religião, o que me fez ficar mais ligada foi na história de que tinha pessoas pobres, etc. Mas uma coisa muito distante, né? Eu não tinha nenhuma proximidade, porque a gente era muito protegida, a gente sabia, mas era uma coisa muito, era como se fosse um filme. Você está do lado de fora assistindo, né? As freiras, hoje em dia não, hoje em dia lá mesmo existem freiras progressistas, mas na minha época predominava assim um anticomunismo geral lá. Inclusive, uma coisa que eu me lembro até hoje era de que nos corredores tinham umas listas de livros comunistas proibidos, né? E as alunas católicas, bonitinhas e arrumadinhas, não queriam ler, né? Eu estava lá, a lista de livros que eu não queria fazer, mas estava na lista. Mas circulava algum entre vocês, mesmo proibido? Não, nessa época, pelo menos comigo não, porque nessa época eu também não transgredia nada, né? Eu era católica, religiosíssima, ia para a missa todo domingo, fazia toda a primeira sexta-feira do mês, comungava, né? Cheguei até a querer ser freira, né? Quando eu terminei o curso ginasial que fui fazer, eu queria fazer medicina. Aí lá só tinha curso pedagógico, que é o hoje magistério, né? E hoje em dia tem o segundo grau que manda você para qualquer curso, né? Mas naquela época você, por exemplo, faz a área de saúde, e área mais técnica, de engenharia, mais de estatística, essa área mais assim, arquitetura, você fazia o curso científico para fazer o vestibular. E as áreas de humanas você fazia o curso clássico. A diferença era que no científico você via física, química, biologia mais aprofundada, via mais matemática, e no outro você via mais latim, que ensinava nessa época, mais línguas, mais sociologia, filosofia, essas coisas que no outro não tinha. E no vestibular também as provas eram diferentes, dependendo da área. Hoje em dia é uma correção, né? Então, eu saí da Academia São Gertrudes e fui para um colégio estadual do Recife. Aí foi que se deu a mudança, né? Aí eu fui estudar no colégio público, colégio estadual do Recife, uma diferença imensa, né, do colégio que eu estudava, tudo certinho, o professorzinho na hora, giz na tela, todo mundo de farda, todo mundo arrumadinho, todo mundo tinha lanche, todo mundo, né? Qual foi o motivo dessa mudança de escola? Foi esse, que lá eu queria fazer científico, porque eu ia fazer medicina e lá só tinha magistério. Aí eu fui para o colégio estadual do Recife. Já tem uma mudança grande, porque lá na academia o ônibus me pegava na esquina de casa, o ônibus da escola, né? Eu ia direto para a escola e voltava direto para casa. Lá eu já pegava o ônibus normal, de rua, né? O ônibus de linha, ia para o Recife, vinha de Olinda para o Recife, né? E comecei a ter contato também com a realidade de verdade, né? Tinha pessoas que estudavam comigo que moravam na favela, tinha uma menina que estudava comigo que ela e a irmã, ela estudava de tarde e a irmã de manhã e só tinha um sapato para as duas, uma tinha que esperar a outra chegar para calçar o sapato e voltar para a escola, entendeu? Então, tinha pessoas que iam tinha um colega minha que às vezes desmaiava na sala porque não tinha comido. Então, eu comecei a ter contato mais de perto, realmente, com a vida, né? De como é, o que acontece, como é que é. E também comecei a ter contato com o pessoal do Grêmio estudantil, né? E isso é mais ou menos que ano? Isso é em 66. 66. Eu tinha 16 anos. Aliás, eu tinha 15, fazia 16 no final do ano, em outubro, né?
Foi quando eu me mudei para o Colégio Estadual do Recife. E na minha sala, na minha turma, tinham duas meninas que já participavam do Grêmio lá, né? Que uma era a Ana Lúcia, que é a viúva de Fernando Santa Cruz, desaparecido político, né, irmão Marcelo, e a outra era a Jordana. Ana Lúcia era de AP e Jordana era do PCBR. E elas duas eram da mesma sala minha. Então eu fiquei muito próxima delas, até porque todas as duas moravam em Olinda também, a gente ia descer, voltava junto para casa e tudo. E eu comecei a participar, na primeira eleição do Grêmio que teve, depois que eu cheguei, eu comecei a participar. Participei da chapa, participei da diretoria do Grêmio. Aí comecei a participar com elas, assim, de entrar em sala de aula, para falar, né, falar dos problemas que tinham na escola. Eu comecei a fazer o trabalho do movimento estudantil muito dentro da escola, muito ligado às coisas específicas dentro da escola, né? A gente tá, o professor não vem, o vereador está quebrado, não tem giz, não sei o que, esse tipo de coisa. A partir daí eu fui me entrosando mais, comecei a participar das coisas fora da escola também, de reuniões fora da escola, e me liguei mais ao pessoal de AP, né? E na escola, como era assim? Tinha professores de direita, alunos de direita que... Como era essa discussão? Quer dizer, não havia, professores tinha, né? E funcionários, que reprimiam muita gente. Inclusive tinha um, que eu não quero nem dizer o nome, que ele é um artista, que ele trabalhava na secretaria da escola, que ele reprimia muita gente, reprimia, dedurava, sabe? Mas a gente era assim, quando a gente fazia assembleia embaixo, né, reunião embaixo da assembleia, embaixo, com o pessoal de todo mundo, era reprimida a assembleia. Inclusive tinha um negócio interessantíssimo, engraçado, que eu acho que isso não aconteceu em estado nenhum. Tinha uma cabritinha, uma cabra, que a secretaria da escola criava essa cabra presa, não sei aonde, a gente nunca descobriu onde essa cabra vivia. Toda vez que tinha alguma assembleia, que todo mundo estava junto e a gente estava falando, a secretária da escola soltava essa cabra. E a cabra corria, o povo todo corria, para desarticular, né, a manifestação, né? Todo mundo, as cabras saía dando barrada e todo mundo corria, né? Essa cabra era super reacionária. Então, pronto, aí daí começou a minha participação. E apoio de professores? Vocês tinham algum professor que apoiava? Tinha muitos professores que apoiavam, que ajudavam, que inclusive ajudava a gente, assim, quando a gente ia redigir panfleto, ajudava, né? Mas tinha alguns também que... Agora, eu não me lembro de nenhum professor que era, assim, sistematicamente contrário a gente. Devia ver, mas eu não me lembro. Acho que também a gente não se ligava muito na história dos professores, sabe? Foi nesse momento que a senhora também começou a ter envolvimento com a leitura, leituras como ler, eu sempre gostei de ler. Sempre, desde 12, desde criança que eu sempre li muito. Na minha casa eu tenho um monte de livro. Lá em casa, o pessoal sempre lia muito, meu pai e minha mãe liam muito. Liam assim, romance, né? E eu lia muito também, desde criança eu lia muito, ganhava sempre de presente coleções de livro infantil, essas coisas todas. E depois, já quando eu cheguei no CR, eu comecei a ter contato com a literatura política. Então eu comecei lendo Jorge Amado, eu não lia Jorge Amado antes. Então eu me lembro que o primeiro livro assim, que me marcou muito foi O Subterrâneo da Liberdade, de Jorge Amado, né? Que ele contava aquele período de Vargas, né? E o embate com o Partido Comunista Brasileiro, né? O PCB, na época de Vargas. E esse livro eu li, assim, devorei, né? E ele era assim, quase como um marco para as pessoas que entravam no movimento estudantil. Então a partir daí eu comecei a ler também livros de textos políticos. Um livro que se lia muito na época era um livrinho chamado Livrinho Vermelho de Mao Tse Tung, né? Que era Citações de Mao Tse Tung. Que ele contava, assim, era como umas parábolas, né? Que ele contava a história do velho conde que remove montanhas. Ele fazia sempre assim um paralelo, ele chamava que o imperialismo era como um tigre de papel, terrível na aparência, mas na realidade não é tão poderoso assim, e a gente sabe que é, né? Hoje em dia a gente sabe que é. Então a gente lia muito esses livros, lia muito também assim sobre Vietnã, sabe?
E lia muito livros de economia política, livros que ajudavam a ler o Capital, entendeu? Engels a gente lia. Eu me lembro de um livro que eu tinha que eu adorava esse livro. Eu já estava no terceiro ano científico, eu adorava esse livro. Era um livro de Engels, chamado, que agora eu esqueci, né? Era um livro científico mesmo, que ele falava sobre a energia, como é que aquelas formas de energia, né, de movimento, de massa, dessas coisas todas. E uma das vezes que eu não voltei para casa com medo da polícia, que ia avisar lá em casa que minha mãe pegou meu livro e jogou fora, jogou isso também. Aí eu perdi muito livros. E como é que a senhora conseguia esses livros, já que a maioria deles vendia normal? Vendia. A gente comprava muito na Livraria Imperatriz, eu não sei se ela existe ainda hoje, não existe, né? Ela funcionava na esquina da Rua da Imperatriz, bem na esquininha da ponte ali, né? Então a gente comprava muito lá. Tinha outra livraria que a gente comprava muito também, que era Pirapama. Até esses que eram proibidos, os livros tinha estação de moto Satã, tinha, né? Mas assim, abertamente ele era... Abertamente, tinha lá no... Tá. E... como é que se diz? Sim, pronto. Então eu comecei a ter contato com essa literatura mais política e mais de esquerda, né? Quando foi que a senhora, que o movimento estudantil que a senhora participava, começou de fato a não agora mais a se voltar para as questões da escola, mas se extrapolou para um viés mais político mesmo, da atmosfera política? Foi em 68. 68, com aquelas grandes manifestações que aconteceram no mundo todo, né? Aqui também ocorreram. E eu comecei a participar também das atividades fora da escola. Já também na minha cabeça já estava clara a ligação de que, por exemplo, se tinha problema na escola, esse problema não era só da escola, era um problema mais geral, ligado à política de ensino, né? Ao sistema educacional, que por sua vez era ligado ao sistema ao regime de governo, né? Eu já tinha essa clareza de, né? E como a gente lia muito na época e a gente participava de muita discussão, a gente nunca lia sozinho, a gente sempre formava um grupo de estudo para ler um livro desse tipo, né? A não ser um romance, assim como já chamado, mas um livro político, assim, textos de Engels, de Marx, livros assim, a gente sempre fazia grupos de estudo para ler e discutir. Então a gente era diferente. Por exemplo, eu com 17, 18 anos, eu nunca... Eu vejo uma pessoa hoje com 17, 18 anos é completamente diferente do que a minha geração foi nessa época, entendeu? E é uma pessoa que tem muita informação, a pessoa hoje por conta da internet, por conta da televisão, por conta de um monte da mídia de modo geral, mas eu acho que a maturidade de trabalhar essa informação, de analisar, é muito diferente, sabe? Então, nessa época, em 68, que eu comecei a participar das coisas mais geral, foi também a época em que eu me aproximei mais do pessoal de AP e comecei a ter acesso também a documentos partidários, né? Documentos de análise da situação da análise da conjuntura, do ponto de vista de AP. E foi também a época em que eu comecei a me organizar dentro de AP. Então, isso aí era o quê? A gente não entrava direto em ação com partido. Existia como um hall de entrada, que era um organismo chamado OPP, Organização Parapartidária. Então, existia o OPP estudantil, o OPP operário, eram pessoas que estavam para entrar no partido. Como fosse um preparatório para poder ingressar na AP. Exatamente. Era a OPP de AP. Aí você fazia parte já de uma célula, né, mas era uma célula de OPP, você seguia a disciplina do partido, a orientação do partido, discutia os documentos partidários, mas você não era do partido ainda, né? Então, aí você ali, é como se fosse você ali, você estava estudando, você estava aprendendo, você estava se testando para ver se você tinha, como é que eu diria assim? Não é só peito não, se você tinha força ideológica suficiente para dizer, não, eu quero mesmo isso, né?
Inclusive a questão da segurança, né? Como é a força ideológica está dizendo, não, ali eu estou e ali eu posso até morrer, né? O caminho é esse, né? E pronto, então em 60, aí nessa época aconteceu aqui em Recife um conselho da ARES, no fim em dezembro de 68. A ARES era a Associação Recifense dos Estudantes Seminaristas e aconteceu aqui em novembro, eu acho, o conselho da ARES, que era um conselho preparatório que tinha delegados de todas as escolas e era um conselho preparatório para o congresso da UFES, que era a União Brasileira de Estudantes Seminaristas, que ia acontecer em dezembro, na Bahia. E eu saí delegada para esse conselho e esse conselho se realizou durante 3 dias no interior. E no congresso, quando estava acontecendo, quando o pessoal viajou para o congresso, o pessoal saiu de noite, aí de noite veio o AI-5. Pegou o pessoal viajando, né? Muita gente, todo mundo menor, né? Todo mundo secundarista, pegou muita gente e foi pega no caminho, porque o AI-5 foi no dia 13 de dezembro, exatamente, o pessoal estava viajando, dia 11 para frente o pessoal estava indo para Salvador, para participar desse congresso, de todo o Brasil, gente de todo o Brasil. E o AI-5, com a chegada do AI-5, houve assim uma espécie de recrudescimento da luta aqui, no Brasil. Mas, por outro lado, houve uma recuperação rápida, quer dizer, a repressão aumentou, o nível de repressão aumentou, o nível de limitação que se tinha para fazer qualquer coisa também aumentou, mas eu me lembro que logo em janeiro, aqui em Recife, os secundaristas fizeram uma passeata saindo do colégio, que era o Colégio Municipal do Recife, funcionava ali perto do Conselho de Carlos, e por vagas, né? O pessoal parece que matriculou, não lembro a igreja, parece que não tinha vaga. E foi todo mundo em passeata, sei lá, na porta de Grande Colégio. Houve uma grande manifestação na frente do colégio de noite, e depois saiu em 68 foi um ano muito importante, assim, em termos de diferenciação, em termos de mudança para o movimento estudantil, de modo geral. Né? Até o começo de 68, os estudantes eram sempre vistos como os bagunceiros, né? Os que iam para a rua fazer bagunça, fazer balbúrdia, criar problemas, né? Aqui se usava muitos trotes estudantis, o pessoal universitário usava muitos trotes estudantis para dizer alguma coisa, porque como era proibido fazer passeata ou qualquer coisa, o pessoal, quando tinha trote, principalmente os trotes de medicina e de engenharia, não eram como hoje, né, que você só faz zonal um com o outro. Eram passeatas políticas, com cartazes, com faixas, que iam geralmente pela Avenida Guararapes, para Praça Diário, né? E as pessoas na rua, assim, a população, de modo geral, ia para a rua para ver o trote, né? Para ver, vamos ver, hoje tem trote de medicina, não sei o que, vamos ver, trote de engenharia. E o pessoal ia para a rua mesmo, e a polícia passou a reprimir violentamente esses trotes, né? Teve até um trote, eu acho que foi de medicina de engenharia, que o pessoal correu então naquela igreja de Santo Antônio, na pracinha, e os caras entraram de cavalo. Entraram pelo cavalo, para a cavalaria, para pegar o pessoal. E então, até começo de 68, os estudantes eram muito vistos como os bagunceiros. Iam para a rua criar balbúrdia. Em março de 68, no Rio de Janeiro, teve uma mobilização no restaurante Calabouço. Porque
o restaurante era um centro de encontro, de debate, de tudo, né, do movimento estudantil. E existia um projeto para acabar com o restaurante. E parece que ia passar um viaduto no lugar, não sei o quê, e iam acabar com o restaurante. E estava acontecendo nesse dia uma mobilização, primeiro para manter o restaurante e depois uma mobilização também que parece que pedir preço mais baixo do almoço e sempre ligar tudo, abaixo a ditadura, abaixo o imperialismo, etc. Nessa manifestação, Edson Luiz foi morto, né, levou um tiro e morreu na hora. Bom, Edson Luiz não era, que era um menino de 14 anos, comia no restaurante, era secundarista, participava das coisas a nível de ir para a rua e participar como público em geral, mas ele não era nenhum liderança estudantil. Então, isso chocou profundamente a população. Então, a população começou a ver que podia ser qualquer um, não era um comunista, não era um subversivo, como eles chamavam, que estava na rua e que morreu, não. Foi um filho de qualquer pessoa, podia ser meu filho, seu filho, qualquer um. E a partir daí, mudou a visão da população em relação ao movimento estudantil. Então, toda vez que o movimento estudantil ia para a rua, ia já com o apoio da população. Aqui em Recife, existia um apoio muito forte da parte dos camelôs. Tá? Quem gosta muito dos camelôs é Marcelo Melo, até hoje. Eles ajudavam muito quando a gente ia para a rua fazer passear, fazer panfletagem, como isso era muito. Eles ajudavam. Tem uma cena que assim, nunca me esqueço, que estava um grupo fazendo panfletagem ali naquela Largo do Livramento ali, né? A igreja assim, a gente estava na lateral da igreja, assim, cheio de camelô ali, né? E a gente fazendo uma panfletagem. E um dos meninos estava com o pacote dos panfletos. Então a gente distribuía, ia pegar mais com ele, distribuía, blá, blá. Essas coisas tinham que ser rápidas, né? Porque rapidamente a polícia chegava também. Aí, de repente, chegou um cara e botou um revólver nesse menino que estava com os panfletos e deu voto de prisão a ele. Aí ele empurrou o panfleto no peito do cara, né? E saiu correndo, entrou numa loja. E entrou debaixo, não tem aqueles tabuleiros que o pano vai até o chão, ele entrou ali debaixo. Aí um funcionário da loja dedurou. Tá ali debaixo, né? Aí o policial entrou, botou o revólver nele, saiu com ele preso, fez a besteira de ir pelo mesmo lugar onde foi prendido ele. Quando chegou pro lado da igreja, o camelô disse: ele tá preso por quê? O cara disse: porque ele é comunista. Ele disse: eu também vou. Então eu tô preso também. Aí eu também tô. Aí os camelôs cercaram, sabe? Aí o menino fugiu, né? E a gente também, e o Rô ficou lá, não sei o que deu, né? Mas a gente tinha um apoio muito forte. Com esse aumento do apoio da população, na sua casa, a senhora sentiu que teve maior apoio dos seus pais? Na minha casa, por conta do medo, né, que se instalou com a prisão do meu pai, a reação era muito diferente. Quando eles descobriram que eu fazia movimento estudantil, eles não me davam mais dinheiro de passagem, me proibiram de sair de casa. Eu fiquei até, eu na escola, tinha coincidido com o período que na escola tinha instaurado uma comissão de inquérito contra a gente, contra o pessoal do Grêmio e tudo, né? Então a gente pegou 15 dias de suspensão e não era só isso não, era assim, cada vez que você chegava próximo na área da escola, mesmo suspensa, porque a gente suspensa, a gente ia pra lá e ficava denunciando. Aí, cada vez que você entrava na escola, aumentava 15 dias. Quer dizer, a gente já estava o ano todo suspenso. Aí meus pais não me davam mais dinheiro de passagem, eu estava suspensa, né? Eu fiquei literalmente presa dentro de casa. Eu não saía para canto nenhum. Eu não podia sair de casa. Aí, até que um dia eu fugi, né? Fugi de casa, minha mãe tinha saído, meu pai estava no banheiro, aí eu pulei a janela, fui pra casa da minha amiga Ana Lúcia, né? E de lá eu vesti a roupa dela e fiquei com a roupa dela, deixei um bilhete em casa, dizendo que minha opção era essa, que eu queria fazer uma movimento estudantil e que eu não ia ficar presa em casa, né? Isso com quantos anos? Isso eu tinha uns 17 para 18. E seus irmãos? Eles têm um envolvimento, o que eles achavam? Não, eu era mais velha lá em casa. Aí,
e que eu só voltaria para casa se fosse permitido que eu desenvolvesse a atividade que eu tinha escolhido para mim, que era aquela, blá. Aí de noite eu estava na FAFIP, que era uma faculdade, acho que era ligada ao Estado, que hoje em dia veio festa, era alguma coisa assim, eu não me lembro, não sei qual era, né? Eu estava lá, fui lá me encontrar com as pessoas, e aí meu pai foi lá, né? Meu pai foi lá e disse a mim, pode voltar para casa, você pode fazer o que quiser, mas volta para casa, não sei o quê. Aí eu, tá certo, eu não posso ir agora com você não, que eu vou ter uma reunião, já testei, né? Aí ele disse, tá certo, né? Aí pronto, aí ele foi embora, depois eu voltei para casa, e aí me liberei em casa, né? Dei meu grito de independência em casa. Nunca, assim, tive o apoio dele, não vá, não sei o que, esse negócio todo, mas também eles não interferiram mais, né? E quando eu fui presa, me deram todo apoio, acompanharam, me visitaram sempre, né? Essa história. Eu posso fazer uma pergunta, só para voltar um pouquinho. Por que a AP e não outra corrente política? Eu acho que foi a linha que eu me identifiquei mais, porque a gente tinha acesso aos documentos partidários. Eu acho que foi que eu me identifiquei mais politicamente, tanto como a proximidade das pessoas também. Acho que foi as pessoas com quem eu me identifiquei mais. As suas colegas também entraram na AP junto com a senhora? Ana Lúcia, essa amiga minha, ela já era ligada ao pessoal do EP. Ela entrou, ela foi de OPP na mesma época que eu, só que eu terminei o científico e não fiz vestibular. Eu tomei a decisão já junto com o partido, com essas coisas todas, permanecendo no movimento secundarista. E aí eu me matriculei no clássico. Não fui vestibular, ela fez. Aí quer dizer, enquanto eu era de OPP secundarista, ela era da OPP universitária. E eu acho que foi por isso mesmo, assim, muita proximidade com os documentos que a gente lia, que discutia, né? Não sei. Mas a senhora se relacionava bem com outras Muito correntes? Melhor, naquela época. Aqui predominavam duas correntes. Tinha gente do PCB, tinha gente trotskista, tinha, mas predominavam duas correntes. Era o pessoal do PCBR, que se chamava Opinião, e o pessoal de AP, que chamava Vanguarda, dentro do movimento estudantil, né? Então, mas assim, o que a gente brigava e discutia em assembleias, em coisas assim, saiu dali, votou, não tinha mais problema. A decisão votada era encaminhada, todo mundo participava da mesma decisão e a repressão unia muito a gente nesse momento, por conta da questão de segurança, a gente se autoprotegia, entendeu? Não é nem autoproteger, se interprotegia, né? Então, a gente era o meu maior amigo do movimento estudantil, era um companheiro do BR, Ramírez, Maranhão do Vale, que também foi assassinado, né? Ramírez era meu maior amigo do movimento estudantil e era de outra corrente. Então a gente era assim, super amigo, sabe? Tinha gente, inclusive, de um grupo que namorava com gente de outro grupo. Isso aí não existia essa separação a nível assim, de amizade de pessoas, né? Na hora da briga política, de votar, de encaminhar as propostas, aí cada um seguia sua linha, mas depois disso todo mundo era amigo. E assim, como se deu a sua passagem, a transição de OPP para AP? Nunca está falando. Aí, para AP, só depois que eu saí da prisão. Quando eu fui presa, eu ainda era de APP. Aí depois que eu saí da prisão, eu fui presa 2 vezes. Depois que eu saí da primeira prisão, aí foi quando eu entrei para AP. Que era um momento muito difícil, inclusive, porque era um momento em que a AP estava se desmembrando e a maior parte entrou no PCdoB e outra parte foi acho que pro PT mesmo, não sei, não me lembro mais. Eu sei que a maior parte foi pro PCdoB. E eu não fui para canto nenhum, sabe? Depois dessa entrada em AP, depois desse negócio aí, eu não fiquei em nada. Não optei. Apesar de ter permanecido muito ligada, assim, afetivamente ao pessoal do PCdoB. E assim, até hoje, votar nos candidatos do PCdoB, esse negócio todo. Quer dizer, hoje em dia eu tenho muitas críticas também, inclusive voto, mas não voto em tudo, né? Já voto em algum do PCdoB, algum do PT, mas eu fiquei sempre mais próximo ao pessoal que entrou no PCdoB, apesar de não ter entrado.
No começo de 69, eu tinha terminado o científico, no Colégio Estadual do Recife, e tinha me matriculado para continuar fazendo o movimento estudantil secundarista. E tinha me matriculado no anexo do Colégio Estadual, no anexo do Colégio Municipal. Chamava-se Colégio Historiador Pereira da Costa, e funcionava à noite no prédio do Colégio Mônica. E para essa escola, todo mundo que tinha sido impedido de se matricular nas suas escolas, o movimento estudantil secundarista em peso estava nessa escola. A senhora notava alguma vigilância assim nessa escola específica, muita, né? Mas muita gente era seguido direto. Era assim, depois do AI-5, a vigilância da repressão era muito grande. Onde você estava, você identificava perfeitamente. Os caras só andavam de chapeuzinho de aba, sabe? Você identificava, você olhava, você sabia quem era. Você olhava, você via, então, inclusive teve casos assim de 68, eu acho. Foi uma assembleia que teve no prédio de arquitetura, que não funcionava lá ainda na cidade universitária, funcionava na Conda Boa Vista, no fim da Conda Boa Vista. Todo mundo, não só o pessoal da arquitetura, mas todo mundo circulava muito lá, inclusive os secundaristas, porque tinha um restaurante e a comida era muito gostosa, do restaurante universitário de lá, a gente comia muito lá. E houve uma assembleia lá, durante uma greve, e foi identificado um cara que estava lá para dedurar o povo e que ele era militar. E esse cara foi preso, né? Então esse cara foi colocado numa sala, foi amarrado numa cadeira, ficou de boca e olho vendado. E ele ficou lá até o fim da Assembleia, fora da Assembleia, numa sala. Quando terminou, soltaram ele. E ele... Tinha alguém armado na Assembleia para conseguir prender ele ou foi só na pressão mesmo? Não, foi todo mundo que agarrou ele. Naquela época, muita gente andava armada. Andava porque... Andava gente secundarista mesmo. Secundarista andava armado porque tinha muita gente já ameaçada, depois do AI-5, ameaçado de ser morto, né? Você tinha chegou a andar armado? Não, eu nunca andei. Mas tinha muita gente que... Eu também, até esse momento, não tinha sofrido essa ameaça ali, né? Mas tinham alguns companheiros que sabiam que se fosse preso ia morrer. Então, andava armado mesmo. E Ramires era um Ramires secundário, chamaram Ramires, era no final da história, ele andava armado o tempo todo. E Ramires, inclusive, foi um dos que tomou conta do cara depois que o cara estava lá amarrado. E o cara identificou o Ramires depois, sabe? Identificou. E ele teve depois que ser mandado aqui porque ele ficou muito visado. Ele era um dos que se fosse preso e morreu, como foi, né? Como morreu. Então, depois da morte de Padre Henrique, em 69, acho que abril, sei lá, nem me lembro, abril ou maio de 69, eu fui presa. Né? Eu já tinha já estava assim, um rolo na escola, porque o diretor tinha mandado me chamar, já eu e Tadeu, um companheiro do movimento estudantil, que hoje é até assessor de Luciano. Sim. Nós éramos da mesma sala lá na Pedra Costa, então o diretor da escola me chamou, eu e Tadeu, e falou que, a transferência de vocês está aqui para a prova. Vocês eram de OPP nessa época? Tadeu era de AP. Eu era de AP. Aí Tadeu olhou para mim e disse, que isso para transferência? Eu disse, eu não. Aí Tadeu disse, eu não pedi não. Aí vamos perguntar lá na sala se algum dos meninos pediu. Aí o cara se apavorou, não sei o que. Não, a gente agora vai perguntar lá. Se alguém da escola, algum aluno da escola pediu a transferência da gente, que a gente não pediu não. Aí o cara se apavorava, aquele negócio todo, a gente voltou para a sala de aula e pronto. A gente já estava num clima muito ruim na escola. Todo mundo que fazia movimento estudantil que estava lá dentro já estava sendo ameaçado de expulsão, esse negócio todo. Eu só soube depois que fui solta. E eu tenho esse documento, posso até mostrar para vocês, através da mãe de um colega secundarista que trabalhava numa escola
o secretário de segurança na época era Roberto Magalhães. Então saiu um documento que circulou em todas as escolas, eu tenho uma cópia dele, que proibia 7 secundaristas de se matricular em qualquer escola do ensino público em Pernambuco. Eu sou uma das 7. E, inclusive, isso aí era uma coisa completamente ilegal e sem fundamento, mas a ditadura não precisa de fundamento, né? Não precisa de fundamento, né? Então, havia o 477, né? Que foi criado pelo AI-5, que caçavam os estudantes universitários, né? Ele pedia eles por 2 anos de continuar estudando. Mas isso não se dirigia aos secundaristas, era só para os universitários. Então, isso aí, na verdade, foi um 477 secundarista, né? Que impediu a gente de estudar. Eu só soube desse documento, só tive que saber exatamente depois que eu saí da prisão. Então, logo depois da passeata, passeata do enterro do Padre Henrique, esse negócio todo, aconteceu aqui no Brasil uma vinda de Rockefeller, que era um governador de um dos estados lá dos Estados Unidos e era o grande representante do capitalismo e do imperialismo norte-americano. Então ele veio visitar o Brasil com honras de chefe de Estado. E no país inteiro houveram mobilizações contra isso. Aqui em Pernambuco, uma das atividades que aconteceu foi uma pichação em ônibus, que era fora Rockefeller, abaixo o imperialismo, ou abaixo a ditadura, sei lá, fora Rockefeller eu não lembro claramente. Então eu participei, me lembrei que era no dia dos namorados, dia 12 de junho isso aconteceu, porque eu me lembro que meu namorado, na época, ele era da diretoria da UBS. Então ele estava muito tempo fora daqui, né? E nessa época ele estava aqui, porque ele estava com hepatite. E aí eu tinha ido almoçar na casa dele, para ver ele, já que ele estava aqui, né? E de lá eu saí para essa atividade. Então era uma pichação, e o meu ponto de pichação era num cruzamento, que hoje não existe mais, o viaduto passa por cima, que era a Avenida Sul com Rua Imperial. Né? Hoje o viaduto passa em cima. E o que era que a gente ia fazer? Eram 2 grupos de 5 e a gente ficava na parada do ônibus, quando era uma parada muito movimentada ali. E quando o ônibus parava, a gente pegava o spray e pichava no ônibus. Né? Fora Rockefeller, abaixo a ditadura, abaixo o imperialismo, e o ônibus circulava por toda a cidade. Né? Então a visibilidade era muito maior do que você pichar uma parede fixa. Quando a gente estava pichando, desceu um policial no ônibus, armado. Nesse dia teve muito azar. Tudo foi azar nesse dia. O cara desceu armado e deu voz de prisão. Então, o meu grupo correu, os 2 grupos correram. O meu grupo correu pela... Vocês não vão ter noção porque a rua não existe mais. Era Saturnino de Brito, que era uma rua que vinha da Rua Imperial e saía ali no pé do viaduto. Quando termina o viaduto, não tem a ponte, que está fazendo um shopping do lado de lá, pronto. Ele saía ali, aquela rua saía ali. A rua vinha direto da Rua Imperial e saía ali. Só que a gente não se tocou, porque essa rua não tinha nenhuma entrada. Então na hora que a gente entrou na rua, a gente entrou num curral. E a gente tinha que correr direto até chegar neste ponto, que hoje tem um bocado de árvore ali, né? E que era um posto do Detran. Ali, o posto não, ali funcionava a sede do Detran. Na beira do rio ali, né? No negócio que tem assim, quando você sobe a ponte do lado esquerdo, umas árvores, o negócio era ali. E o Detran pra gente era a polícia, né? Era a polícia. Então quando a gente viu a sede do Detran no fim, a gente deu parada no ônibus que vinha em sentido contrário, todo mundo subiu no ônibus, né? E o policial atrás da gente. Aí ele subiu e disse ao motorista, fecha a porta que isso é tudo ladrão. Ele dizia, se ele dissesse que a gente era estudante, ele ia ter população contra ele, né? Então a gente era ladrão. Aí a gente pegava a carteira de estudante, não, a gente é estudante, abre a porta, o motorista abriu a porta, a gente desceu. Aí ele desceu atrás e a gente pegou um táxi, pegamos 2 táxis. Ele pegou a ajuda de um policial do Detran, pegou outro táxi, veio atrás. E por azar, por isso que eu disse que a gente teve muito azar, por azar, gente, o motorista do táxi da gente também era policial. Né? Então quando ele cortou a gente, parou os táxis, que disse o que estava acontecendo, o cara já levaram a gente direto pro DOPS, né?
Aí a gente passou, foram 5 pessoas no meu grupo que foram presas, e eu, Eridana, que também tinha a minha idade, a gente tinha 18 anos na época, Inês, que tinha 17 anos, Carol, que tinha 14, e Roberto Franco, que foi secretário na Olinda, lá, Roberto Franco. Então, aí nós fomos levados por eles. Lá a gente passou uns 5 ou 6 dias, né? Ninguém foi torturado fisicamente nessa época, porque isso era 69, ainda não havia assim tortura de bater. Pelo menos no nível de comprometimento que a gente tinha com que era móvel estudantil, né? Então, a tortura era psicológica e era muito assim, havia muita agressão, tipo assim, palavrões, né? Chamava a gente de prostituta o tempo todo, perguntava pelo exame da gente, e empurravam de um lado para o outro, entendeu? Sacudiam, sabe? Mas bater mesmo, nenhum de nós cinco nessa época, nessa fase, apanhou. E como era a cela que vocês ficaram não lá? Tinha, no DOPS não tinha, no DOPS só tinha uma cela, que chamava Book, que era no térreo, e era um vão imundo, podre e sujo, onde ficavam as pessoas que eles prendiam, prostituta, algum ladrão que era preso na rua, era preso comum, que eles prendiam e ficava lá até se dirigir ao Brasil. A gente ficava nas salas de trabalho do DOPS. Eles traziam umas câmaras, aquelas câmaras de abrir e fechar de campanha, e a gente ficava o dia todo distribuído nas salas de trabalho. Aqueles policiais tudo ali trabalhando e a gente no canto sentado. Então o dia todo ali, quando a gente queria ir no banheiro, ia um policial até a porta do banheiro com a gente, esperava, voltava, entendeu? E de lá a gente ia levar para a sala do delegado toda hora para interrogar, para confrontar com o outro, para dizer não sei o que, esse negócio o tempo todo, né? Não tinha hora, né? Era de madrugada, não tinha hora, era 1h da manhã, meia-noite, não tinha hora. Então a tensão era muito grande. Tinha mais algum preso lá? Alguém? Vocês encontraram alguém lá? Ou só tinha vocês 5? Eu não vi não, mas tinha, porque teve um menino que era de medicina, chamado Zé Luiz, ele até já é falecido hoje, morreu de morte natural, inclusive, que ele disse que viu eu passar voando de uma sala para outra, assim, empurrada. Eu levei um empurrão da sala do delegado e passei pela sala onde ele estava, fui bater na outra sala. Eu não vi ele, mas ele disse que me viu quando eu passei voando, né? E tinha outros presos, mas a gente não tinha contato não. Era assim, a gente mesmo entre a gente. Eu fiquei na mesma sala que Inês ficou, mas os outros ficaram distribuídos. Carol tem 14 anos, no dia seguinte ela foi entregue aos pais. Inês tinha 17, mas Inês tinha botado na carteira estudante que tinha 18 para entrar no cinema. Aí chegou aí pro Bom Pastor com a gente, depois foi que o juiz mandou tirar ela. E então a gente passou 5, 6 dias lá e fomos mandados para o Bom Pastor. Seus pais sabiam? Aí meus pais foram avisados, mas a gente lá no DOPS não podia receber visita, não podia receber nada. Né? Meus pais souberam porque quando a gente foi presa, o pessoal do Móvel Estudantil mesmo avisou, né? Porque ele tinha que olhar se tinha coisa em casa, documento em casa, porque eles iam na casa registrar tudo, né? Aí foi quando minha mãe pegou meu livro, o que ela sabia, o que ela não sabia, porque ela não sabia, o que tinha a ver, o que não tinha, e tocou fogo em tudinho, e jogou meu documento todo fora, jogou tudo fora. E ela não fez com má intenção não, né? Mas eu perdi muita coisa que não precisava ter perdido. Bom, então a gente foi levado para um Bom Pastor. E ficamos um mês no Bom Pastor. Nessa época, quando a gente chegou no Bom Pastor, chegou eu, Eridan e Inês. Inês passou uns 2 ou 3 dias e o juiz mandou soltar ela, porque ela tem 17 anos. E ficamos eu e Eridan. Nessa época, nós éramos as 2 únicas presas políticas lá. Quer dizer, existiam 2 camponesas que estavam presas lá. Uma se chamava Severina, a outra não me lembro o nome dela. Elas estavam presas lá, desde o golpe. Os maridos eram do sindicato rural e elas não sabiam que estavam presas. Elas estavam lá misturando com as coisas comuns, não tinha processo instruído, não tinha nada. Elas estavam, isso era 69, veja bem. Elas estavam lá, tinha uma que estava até com filho, das vizinhas,
não sei o fim dessa música. Né? Inclusive, ano passado, a Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura e do Governo do Estado colocaram uma placa no Bom Pastor em homenagem a gente. E no texto consta a existência dessas duas mulheres, né? Que a gente não sabe o nome nem o destino que elas tiveram. Mas elas eram presas políticas, embora não fossem tratadas como tal. Né? A senhora chegou a se envolver, sua amiga chegaram a se envolver, ter alguma relação com elas? Tinha com todo mundo lá, porque a gente, como só temos nós duas de empresa comum, de empresa política, a gente tinha uma célula no corredor comum das celas. Então, durante o dia, a gente convivia todo mundo lá, com as presas comuns. Era uma convivência muito... A gente sempre teve uma convivência de muito respeito com elas. E elas também com a gente, entendeu? A gente escrevia carta para elas contavam os casos delas, histórias, né? E havia assim, elas, por exemplo, algumas, depois que já tinha mais presas comuns, né? que chegaram a ter 24, né? E que a gente já tinha sido colocado num lugar separado. Às vezes quando vinha, a gente sabia que vinha alguma vistoria, a gente tinha algum documento, alguma coisa, elas guardavam pra gente, sabe? Era uma relação de muita solidariedade. O perfil também era diferente. O perfil hoje das presas comuns lá é assim, tudo gente jovem, poucas idosas, né? Poucas numa faixa etária que são mais, a maioria, né? E esse período que a gente teve lá, nesses períodos que a gente... Você sabe que a gente fez um filme, né? Vou contar a história pra você, né? E a gente teve lá, com todas as 24, muito louco, depois já morreu. O perfil, hoje em dia, é de gente novinha, de 18, 20 e poucos anos, entendeu? É a maioria nessa faixa etária, e a maioria por tráfico de droga. Na minha época, tinha pouquíssimos por tráfico de droga, a maioria era crime passional, a faixa etária era de 30 para lá, que predominava, né? E as poucas que haviam de tráfico de droga era maconha e eram prostitutas. E tinha muita prostituta assim, que brigou com a outra, cortou a cara da outra com a navalha, e vai presa, né? Passa um ano presa, solta, aí depois volta, entendeu? Tinha gente lá que já tinha ido 8 vezes lá, prostitutas, né? Mas, assim, era uma relação de muita solidariedade, delas com a gente, da gente com elas também. Um tratamento de respeito, muito respeito. Elas gostavam muito da gente, a gente gostava delas também. Ela fez algumas amizades boas. E, quer dizer, chegamos no Bom Pastor. Como era assim, a senhora lembra como se havia alguma parte assim de opressão por parte dos funcionários, por parte da diretoria do presídio, com as presas, com a senhora? Não, veja, nessa época que a gente chegou, a diretora do presídio era uma freira chamada Mari Benito. O presídio era administrado pelas freiras, não era administrado como hoje pela Secretaria de Justiça, com aquele pessoal, agente penitenciário, polícia, né? Não. Eram as freiras que administravam. Tinham duas funcionárias, agentes penitenciárias, que eram ótimas, o povo chamava elas de tia lá dentro. Claro que elas estavam ali, né? Representando a repressão e a lei, né? Mas elas não eram assim ostensivas com a gente, entendeu? E a freira, que era diretora do presídio, era uma mulher assim, de coragem, maravilhosa. Ela era assim, tá faltando carne para as presas comer. Aí ela ligava pro secretário e dizia, olha aqui, se não chegar comida até tal hora eu vou botar as presas tudo no outro e soltar no meio da rua. Era corajosa, a mulher era braba, viu? Benigna. Aí, bom, a gente passou um mês lá e foi solta para esperar julgamento de liberdade. Nesse período que a gente ficou fora, a gente não tinha muito contato, até porque a gente tinha medo de ter contato com outras pessoas e nem era comum a gente ter habeas corpus e a gente achava que também tinha sido uma forma de liberar a gente para poder seguir, pegar outras pessoas, etc, etc. Então a gente se manteve
isolada nesse período, né? Sem contato com o novo estudantil, sem contato com o partido, com nada. E quase um ano depois o processo foi retomado, foi julgado e a gente foi condenado a 1 ano. Aí a gente voltou para o Bom Pastor. E quando a gente voltou, nessa época, já tinham mais 2 presas. Quem era o advogado de vocês durante o processo? A minha advogada e a de Aridã também foi Messi Albuquerque. Então, primeiro, meu pai contratou um advogado. Eu não me lembro do nome dele. Eu sei que o sobrenome dele era Bruno. Mas eu não me lembro do primeiro nome dele. Depois a gente soube que esse cara era ligado à polícia. Aí eu disse, meu pai não queria ser advogado mais não. Aí ele insistiu, porque tinham dito a ele que era um cara bom, que era um cara competente. Não. Aí ele foi a partir de comércio e a gente contratou isso. Aí, quando eu voltei já tinha mais 2, que era Ana e Helena, todas as 2 anos de abril. E aí a gente foi condenada a 1 ano, ficou 1 ano e depois, com 10 meses, Messi tinha feito uma apelação ao Superior Tribunal e com 10 meses saiu o resultado da apelação, absolvendo a gente, que a gente saiu no fim do ano 70. Né? Qual foi o motivo da sua retomada para o Bom Pastor? O julgamento do processo. A gente tem saído com a desconto. Aí o processo correu, o julgamento aconteceu e a gente foi condenada a 1 ano. Aí voltou para cumprir a pena. Né? Aí, nesse período a gente só passou 10 meses, porque, só não, né? Passamos 10 meses, porque a apelação liberou a gente, inocentou, né? Então, depois que eu saí do pastor, já com a pena cumprida, eu fiz vestibular. Eu já tinha terminado o científico de licenciatura, fiz vestibular, não mais para medicina, fiz para economia federal, passei. Primeiro eu passei 1 ano sem fazer nada, aí fui trabalhar. Aí trabalhei num banco, que era um banco que eu matei no Rio Grande do Sul, chamava de Banco Comercial Industrial do Sul. Esse banco ficava na rua do Riachuelo, no Círculo Católico. E fica assim, diagonal com o prédio dos outros. Eu fiquei nesse banco quase 1 ano trabalhando. Eu entrei como telefonista e logo depois passei a ser secretária do gerente da carteira de financiamento. O investigador Luiz Miranda, torturador, o maior torturador daqui do Pernambuco, infelizmente já morreu, porque não dá para pagar mais o que ele fez. Ele todo dia, quando eu chegava no trabalho, ele estava embaixo. Subia comigo às vezes na elevador. Durante o dia, durante o expediente, ele circulava pelos corredores do banco. Na época eu não sabia, mas depois eu soube que o banco fazia parte do grupo. Eu sabia que o banco fazia parte do mesmo grupo da Gerdau. Eu não sabia era que a Gerdau era uma das empresas que financiou o golpe. Hoje a gente sabe que foi, né? Então, eu acho que a direção do banco deve ter sido bastante pressionada. Até porque não era só eu de esquerda que trabalhava no banco. Sérgio Buarque, sabe quem é? Sérgio Buarque, irmão dele foi... Não, o irmão dele foi candidato a presidente. Buarque. Cristóvão Buarque, irmão Cristóvão Buarque. Sérgio Buarque trabalhava no banco também. De repente, um dia teve que se mandar, foi embora daqui pro Chile, porque a polícia foi lá atrás dele. E eu sei que antes do final do ano eu fui demitida por redução do pessoal, sob a alegação de redução do pessoal. Né? Não acho que foi isso, porque reduzir pessoal dentro de um banco, só eu que saí para reduzir esse pessoal é complicado. E sem motivo nenhum aparente, então eu caracterizo como perseguição política, sabe? Eu acho que essa história de Miranda lá, o doutor, eu acho que o pessoal está começando a pressionar. E eu fui demitida. Aí foi quando eu resolvi fazer vestibular. Eu fiz
vestibular em 72, segundo turno em 71, 72 fiz vestibular, passei. Segundo semestre, eu não estava fazendo nada esse período. Esse período, inclusive, era um período já dos anos 70, muito barra pesada, né? Aí já era quando as pessoas estavam sendo presas, mortas, assassinadas, sequestradas, blá blá blá. Então, em 70, quando a Eridan saiu, quando nós saímos da prisão, eu arranjei esse emprego no banco, fiquei aqui, e a Eridan, essa minha amiga que foi presa junto comigo, o namorado dela era muito procurado. Ele era do Rio Grande do Sul, nós estávamos morando aqui. Eles casaram e foram embora daqui e entraram na clandestinidade. E no segundo semestre do ano que eu fiz vestibular, eu engravidei. Aí, seu namorado? Engravidei e quando eu estava mais ou menos uns 2 meses de gravidez, eu estava aprendendo a dirigir. Estava tentando fazer uma baliza na calçada da minha casa. Aí estava um amigo da família da gente me ensinando, meu irmão em pé junto. E eu tentando fazer a baliza quando parou um carro do outro lado da calçada, assim, um Fusca, descendo 3 caras, um deles era Miranda, com as armas grandes, que pareciam uma metralhadora, assim, parecia um filme de gangster, né? Mira, você sabe quem eu sou? Ninguém encosta, um veio para trás do meu irmão com a arma, o outro ficou lá junto na porta do carro, Miranda veio para mim. Ninguém chega perto, quem chega perto eu queimo, assim, desse jeito, né? Juntou, tinha muita gente na rua, o pessoal tudo apavorado, assim. Ele me arrastava pro carro, botar um capuz, me empurrar pro chão, no banco de trás, no chão, e eu já fui levando porrada. Miranda ia dirigindo e assim, ó, pá, pá. Miranda era... Eu não gosto de dizer que ele era doido, não, porque perdoa uma parte, a pessoa sendo doente mental, se perdoa uma parte do que ele fez, sabe? Mas ele não era doente mental, não, ele era mau, ele tinha uma índole má, sabe? E ele dizia que, ele sempre dizia, ele batia nas pessoas dizendo que o pai dele morreu na intentona comunista de 30 e que ele ia matar e acabar com todos os comunistas. Então eu fui levada para o DOI-CODE, né, que na época funcionava ali no quartel, ali naquele quartel general, onde é o hospital militar. Então, quando eu cheguei lá, eu sinceramente não sabia porque estava sendo presa, porque eu não estava fazendo nada, não estava com contato com ninguém, nada. E seu vizinho, a senhora tinha falado anteriormente no começo da entrevista que o seu vizinho era militar. Mas isso era quando eu morava em Olinda. Ah, sim. Nessa época eu já morava, meus pais tinham comprado um apartamento no conjunto residencial da Sudene, na Lupiceca, ali, do lado da Avenida Recife. Sim. A gente já estava morando lá. Eu morei lá em Olinda até... Eu tinha 18 anos quando a gente se mudou. Quando eu fui presa, esse negócio todo, eu já estava morando em Lupiceca. Aí... Bom, aí... A senhora chegou no DOI-CODE? E aí ele chega lá, nessa época a tortura já existia, né? Então quando você chega lá, eles tiram toda a sua roupa, deixam você só de calcinha, chão molhado, fio aqui, fio aqui, fio aqui, fio aqui, maquininha de choque, uma maquininha de choque que chama de mariquita, feita uma manivela assim, que pode dar choque em você, muita porrada. Eu fiquei, Miranda fazia assim, bate na barriga que não deixa marca, deixa, que eu fiquei toda roxa. E eu não sei como eu não abortei, né? E na época a minha maior preocupação na hora era assim, eu não sabia se dizia que estava grávida ou não. Porque primeiro eu ficava com medo de dizer que estava grávida e eles forçarem ou me ameaçarem de abortar, de fazer abortar. E segundo, eu tinha medo de dizer que estava grávida e ele de me estuprar. Só que isso era só inocência na minha cabeça, porque isso pra eles não queriam saber se estava grávida, se não estava, se era visto, se não era, né? Então, mas aí eu fiquei lá 3 dias. E eu não estava entendendo o que eles queriam de mim. Mas então não teve interrogatório, era só pancadaria? Não, era pancada, interrogatório, pancada, interrogatório, pancada, interrogatório. E de manhã também, de tarde, de noite, de madrugada. E sempre era assim, né? O esquema tem a tortura, aí depois tem um que é bonzinho, que ele interroga educadamente, que diz, mas eles fizeram isso que eu não estava aqui, se eu tivesse aqui não tinha acontecido isso.
é melhor você falar tudo que sabe, não sei o que é aquela história. E depois ainda tinha outro, esse ele chamava de doutor, e tinha um outro que ele chamava de chefe, que falava com sotaque carioca. Eu não sei, mas alguns companheiros meus acham que podia ter sido Cabo Anselmo, porque nessa época foi a época que ele esteve aqui e que participou de alguns interrogatórios do DECOR. Mas eu não sei se era ele. Mas falava com voz carioca, e esse eles chamavam de doutor. E dizia, não, era o contrário, doutor era o primeiro, e esse eles chamavam de chefe. E dizia, e ele era assim, aquela voz macia, aquele jeito amigável, também era o, sabe, o que, não, você é tão jovem, tão bonita, deixa isso pra lá, isso só vai atrapalhar a sua vida, sabe, não sei o que, era o que depois vinha, era o morde e sopra, né, entendeu? Mas até esse momento eu não sabia porque eu estava lá, porque o tempo todo no interrogatório, eles só me perguntavam coisas que eu nunca tinha feito, por exemplo, eles queriam saber de ligações com Dom Helder, trabalhos da igreja, entendeu? Pessoal, um trabalho que a igreja tem com as prostitutas. E eles queriam que eu desse conta desse povo. E eu nunca fiz isso, não sei o que é isso, nem que eu soubesse. Né? Depois é que eu entendi. Eles queriam saber de evidência. E eu não sabia, eles estavam na clandestinidade, eles queriam me matar de porrada, que eu nunca ia dizer, nem que eu soubesse. Né? E muito menos sem saber. Aí, depois do terceiro dia, eu estava lá nesse esquema, com medo de abortar, pensando terrível. Eu me lembrei muito da casa. Tem um tio meu que é militar. E ele tinha uma alta patente na época. Hoje em dia ele é aposentado como general. Mas ele estava vindo para cá, ele não morava aqui. E ele estava vindo para cá para ser comandante do CPOL. Aí eu resolvi falar desse meu tio, assim como quem não quer nada. Aí, num desses interrogatórios com esse mais mansinho, não sei qual dos dois foi, não foi dos dois, aí foi com o carioca. Porque aí eu falei, você fala com sotaque igual do meu tio. Aí ele, quem é seu tio? Aí eu disse, Roberto Evilásio, do bairro do Mundo. Eu disse, quem? Aí eu disse. Aí ele disse, seu tio é militar? Eu disse, é. Aí ele me mandou de volta para a cela e mudou o comportamento. Me entregaram minhas roupas. E no outro dia de noite, eu passei o outro dia todo sem ser interrogado. Eu acho que eles estavam checando se era meu tio, se não era meu tio, não sei. Eu sei que no outro dia de noite, eles chegaram e disseram, botaram a venda em mim e disseram, você vai sair. Aí eu, pra onde? Ele disse, vai sair. Aí me botaram vendada no veraneio. Deitaram numa quinta e saiu comigo. De repente o cara disse, pode tirar a venda. Aí quando eu tirei a venda, eu estava na venda Caxangá. E eu com medo, né? Ficou um caminho de me jogar para dentro, não ia na Ceasa. Com medo da vida que eu não estava. Aí eles foram, pegaram a cidade universitária, eu ficando com mais medo ainda. Aí passado da Ceasa, pegaram a venda Recife, estou lá para casa minha. Aí quando chegou numa determinada altura da Avenida Recife, é mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros da minha casa, aí eles pararam o carro no acostamento. Isso era de noite, mas naquela época a gente só tinha medo da polícia, não tinha medo de nada, né? Hoje a gente tem medo do ladrão, do estuprador, mas a gente só tem medo da polícia. Aí ele parou e disse, corra pra casa. Eu juro que eu desci do carro achando que eu ia levar um tiro nas costas. Mas eu corri. E o carro passou e foi embora. Eu corri até chegar na minha casa. Foi minha segunda prisão. E quando a senhora ingressou, a senhora disse que passou no vestibular de economia, né? E quando a senhora entrou na universidade, como era assim a atmosfera política? A senhora lá participou novamente de movimento? Como foi? Logo que eu entrei, havia nada. Havia um diretório estudantil que não tinha muita função, até porque era o auge da repressão, né? E assim, eu entrei no começo do ano, 72. Eu entrei no começo do ano e fui presa logo no segundo semestre. Então, esse semestre que eu fui presa, esse segundo semestre que eu fui presa já grávida, eu tranquei a matrícula depois. Porque eu fiquei com ameaça de aborto, perdendo sangue, tudo assim, e não perdi não. Minha filha está com 36 anos, 37. A senhora não chegou a casar? A morar Casei com mais 2 filhos.
pai. Não, a gente já tá organizado para casar em dezembro, desse mesmo ano. Em dezembro a gente casou. E aí eu tranquei matrícula na faculdade. Depois eu tranquei de novo outros meses. Quando eu casei, que eu já estava muito grávida, né? Eu fiquei muito enjoada. E eu, às vezes, pegava 3, 4 anos para voltar dessa para casa, porque tinha um pertinho na época. Quando eu entrava no ônibus, que eu sentia aquele cheiro, eu tinha que descer, senão eu vomitava. Aí, às vezes, eu pegava 3, 4 anos para chegar em casa. Eu disse, não, vou trancar, não aguento. Aí eu tranquei de novo. Eu sei que eu terminei perdendo o vínculo com a universidade. Tive que entrar com o processo de reintegração. Depois voltei e só me formei em 82. Aí nesse período, depois da minha reintegração, aí já tinha de novo, eu cheguei a participar de novo, cheguei a participar de novo das eleições para diretor na Escola de Economia, do primeiro congresso aqui que preparou a retomada do congresso da UNE, da retomada da UEP aqui, entendeu? Isso aí eu cheguei a participar. Mas logo que eu fui vestibular, não tinha. Mas aí quem dominava o movimento estudantil já era outros grupos, era um grupo do pessoal da MR8, né? E que eu nem me lembro se na época se chamava PCE, sei lá, era junto com o pessoal do PCE. Eu sei que era o pessoal de Cajá, aquele pessoal também Cajá, já que na universidade. Mas mesmo assim ainda trabalhei com ele. E nesse período a senhora chegou assim a participar de algum partido? Estava afiliada a algum partido? Não, aí depois eu não participei mais de partido nenhum. Quer dizer, fiquei participando das coisas como até hoje, né? Participando do movimento pela anistia, movimento contra isso, contra aquilo, dos movimentos de modo geral. Depois que eu me formei, participei do sindicato, né? Essas coisas todas. Conselho de Economia, sindicato, institutos econômicos, que eram as escapatórias que a gente tinha para fazer política na época, eram também os conselhos e sindicatos de categoria, né? E assim, mas de partido, ligado a partido mesmo. A senhora pensou em entrar na clandestinidade em algum momento? Olha, eu não tive a oportunidade de entrar, porque se eu não tivesse sido presa, em algum momento eu acho que eu teria entrado, né? Porque eu tinha continuado a militância. Chegou um momento que quem não foi preso e não entrou na clandestinidade foi morto. Né? Olha, quem não foi preso, não se exilou, não entrou na clandestinidade, morreu. Então, eu acho que se eu não tivesse sido presa, eu teria continuado no meu trabalho político e fatalmente eu teria entrado na clandestinidade. Eu teria sido presa, teria sido morta, não sei. Mas a época da minha prisão, eu acho que me salvou isso um pouco, entendeu? Foi assim, no período em que você, apesar de que a gente diz assim, a prisão, mas a situação prisional é uma coisa muito complicada, porque você está ali, mas você não está segura. Minha cunhada quer dizer, eu pensei que quando a pessoa estava presa, estava lá, só lá, sem fazer nada. Você está numa detenção permanente. Qualquer companheiro que é preso lá fora, eles podem me buscar de novo para um interrogatório, para um confronto, entendeu? Você vai dormir ali, mas você não sabe se de manhã você está ali. Entendeu? A gente lá no Bom Pastor tinha uma freira, depois que já tinha mais, né? Chegaram a ter 24 meses, não todas juntas. No período que eu passei lá tinha 10. Tinha uma freirinha que mais contou a gente, chamava Madrina Graça. Ela era uma pessoa assim maravilhosa. Ela era assim, quase como uma mãe pra gente, ela guardava a carta da gente, se levava para guardar para ela na clausura que ela ia clausura. Ela chegava de manhã cedo, passava o dia todo com a gente e só ia dormir mesmo na clausura. Né? Nessa época as presas comuns já viviam, as presas políticas já viviam numa área separada das comuns. E teve um dia que chegaram uns soldados do Centro-Oeste, tudo bêbado lá, querendo invadir a parte da gente. Não, ele quer fazer uma mistura bêbado com lata de cerveja, com pai de coisa assim. E a gente tinha muito medo, porque vê, era um bocado de mulher, tudo novinha, na faixa de 19 a 26 anos, entendeu? Ia ser tudo estuprado ali. Aí ela me deixou, ela disse, passa por cima do meu cadáver, mas não entra. Cadê a ordem do juiz?
realmente eles terminaram de embora. Mas era uma situação de muita tensão, não é uma tranquilidade, né? Estar lá sem fazer assim, a senhora participava de alguma atividade? Naquela época tinha alguma atividade, digamos, econômica, artesanal? Tinha. Eu gosto muito de cozinha. Então, as minhas horas livres, eu sempre estava as freiras lá tinham uma padaria. Elas faziam bolo de goma, salgadinho de queijo, quero mais, bolo de milho, macarrão, né? Então, eu passava muito tempo do meu tempo livre no nosso coletivo lá, que a gente também tem nosso sistema de trabalho lá dentro, lá na padaria. E também lá eu aprendi bordado, né? Aprendi tricô, algumas coisas assim. E a gente tinha dentro do nosso coletivo de presos políticos uma divisão também de trabalho e de estudo. A gente estudava, a gente lia em conjunto. E a gente tinha nossa divisão de trabalho. Toda semana mudava, né? Tinha 3 tomavam conta da cozinha, 3 tomavam conta da limpeza, 3 tomavam conta, né, de lavar louça, da roupa. A gente era se dividir todo dia no nosso trabalho lá. Tudo que chegava era do grupo todo, todos pra gente carregar as comidas, os doces, os caras do coletivo todo. E a gente tinha assim muito apoio da igreja, sabe? Dom Basílio Penido, que era o prior do Mosteiro de São Bento. Eu até fiquei feliz essa semana, que eu soube que aquele viaduto lá que passa naquele gerador já no Brasil tem o nome dele, né? Viaduto Dom Basílio Penido. Ele, toda semana ele ia pra lá, ajudava muito, dava um apoio muito grande. Inclusive, alguns meninos que tiveram problema de dente, ele conseguia tirar e levar para o dentista e trazer de volta, entendeu? Muitas pessoas da igreja. Tinha uma freirinha francesa que ia lá dar aula de francês a gente. Tinha um padre que era padre da igreja de Bicep, que era americano, que ia lá dar aula de inglês a gente. Né? Estudava o capital, estudava economia política, estudava muita coisa lá. Como era assim a circulação de ideias e a circulação de informações? Vocês tinham informações do que estava acontecendo lá fora, notícias políticas, a senhora tinha visitas da sua família, como é que era isso? Tinha 2 vezes por semana, tinha visitas. Então tinha tanto visita de familiares como visita de amigos que traziam notícia. Tinha coisas que a gente recebia embrulhado em jornal do dia, né? A gente não podia receber jornal, mas o pessoal embrulhava em jornal e a gente recebia o jornal como embrulho, né? Tinha essa menina que estava aqui do Ceará, Helena foi presa, ela e o marido. Ela foi presa grávida, ela teve neném no Bom Pastor. E o marido estava na detenção. E ela tinha ordem do juiz para uma vez por semana visitá-la. Então, aí havia aquela troca de informação também, né? Os meninos mandavam um recado pra gente, mandavam carta. E essas cartas tinha todo um auê, escrevia com suco de limão, escrevia com suco de cebola. Aí vinha um papel em branco, assim, chegava lá, a gente botava na vela, ou passava no ferro. Aí as letras apareciam, né? Mandava recado, era uma onda essa parte, né? Tinha que ter também essa parte, né? Senão a gente não suportava. Mas a fiscalização, nesse sentido, era forte? Era forte e era perigoso. Então, assim, tinha uma menina lá, Rosa e Marizane, elas escreviam, acho que vários capítulos do Capital. Nós folhinhos queriam de papel assim, que a gente dobrava tudo assim. Uma letra tão pequena, não sei como a gente conseguia ler, né? Porque eu dobrava tudo assim, enfiava dentro dos buracos dos tijolos da área, assim, com os pedrinhos assim. Tinha, e documento partidário, às vezes a gente conseguia receber escondido, mas a gente depois era esse, né? Que a freira, quando desconfiava, ver alguma coisa, ela levava para a cela e guardava, para não saber o que era. Coitadinha, bichinha, ela dizia assim, ela gostava muito da gente, porque às vezes ela dizia, não entendo como é que uma criança nova, tudo de família boa, chega no dia do domingo, não vão pra missa. Parece até que são comunistas. Eu dizia, mas é por isso que a gente tá aqui. E assim, a senhora disse que seu namorado era presidente da UBS, é isso? E como era assim, ele chegou também a ser preso? Ele foi preso, mas ele foi preso muito depois. Mas veja, dessa vez, depois, quando eu fui presa,
Esse dia que eu disse que fui visitar, que ele estava doente, não sei o quê, foi a última vez que a gente se viu. Aí eu fui presa, ele ficou bom da coisa e foi embora para UBS de novo e a gente nunca mais se viu, não se viu mais, até hoje. Se encontrou 2 vezes, depois eu já era casada, eu também. Meu marido, que eu me casei, não é ele, é outro, né? Aí ele não tinha, ele era de esquerda, mas não era assim, participava das assembleias de negócio, mas não era uma liderança estudantil. Então ele nunca foi preso. Então, acho que para ficar assim mais claro, pode-se então dizer que depois que a senhora entrou no curso de economia, né, a senhora deixou de participar tão efetivamente quanto tinha participado anteriormente. E assim, a senhora sentiu falta? Qual foram assim os motivos? Teve alguma, digamos, pressão por parte da família? Talvez a maternidade também tenha pesado para que a senhora tomasse essa decisão de não se expor, digamos assim, tão, né, frequentemente no movimento. O que levou assim a senhora a não ficar tão exposta como antes? Veja, não foi, por coincidência, foi no período que eu entrei na faculdade. Mas o motivo não foi família, não foi nada disso. Foi a repressão mesmo. Que era um momento que ninguém podia fazer nada não. Ninguém podia fazer nada. Não foi um momento assim de decência do movimento estudantil, do movimento popular de modo geral. Esse início dos anos 70, né? Essa rede de pessoas que praticavam essa se desmanchou foi nesse período? Desmanchou, eles acabaram com tudo. Eles acabaram com os partidos. O PCdoB foi dizimado, né? Eles pegaram, fizeram aquela chamada chacina da Lapa, que acabaram com a direção toda dentro de uma reunião, né? Outra parte foi acabada no Araguaia, outra parte, né? Esses grupos que participaram de luta armada, LN, da Palmares, foi tudo dizimado. Quem esteve aqui foi dizimado. Quem ficou aqui foi dizimado. A não ser quem foi embora. E desses grupos, inclusive quem foi preso foi morto também, né? O PCBR acabou, prendeu todo mundo, matou quem não foi preso, quem não foi embora daqui morreu, não tinha nada. Você não tinha capacidade de se articular. Era uma coisa, era impressionante. Eles conseguiram acabar com tudo. A senhora chegou assim em algum momento? É por isso que eu não acredito que os esquemas repressivos não acabam com o tráfico de droga. Porque não acaba porque não quer, porque eles não conseguiram acabar com um esquema de não sei quantos partidos, quando quiseram, né? Não montaram uma rede que acabou com tudo. Porque não acaba com o tráfico de droga, né? Não quer, porque tem interesse. Será assim, ao longo da sua trajetória política nesse movimento, a senhora chegou alguma vez em pensar em participar de luta armada? Não. Cheguei a pensar em me integrar. Existia na época uns esquemas assim, quando você não tinha mais meios, já era muito visado, muito perseguido, muito sei o que, já dentro do movimento estudantil, você fazia uma coisa que chama assim, integração e produção. Aí muita gente ia trabalhar no interior, integração no campo, como camponês, muita gente ia para Luciano Siqueira mesmo foi né, para o interior. Outras pessoas iam para outro estado trabalhar na fábrica, integrar na produção urbana. Mas você saía da área do movimento estudantil, né? Aí as pessoas entravam na clandestinidade, muito longas. Eu cheguei a pensar na possibilidade de ser presa, de pensar e discutir a possibilidade, inclusive, de integração na produção do campo. Mas não deu tempo. Na faculdade, seus colegas, professores, a senhora notava, havia simpatia, alguém simpatizava com algumas ideias, ideologias dos partidos na época? A senhora notava repressão entre seus colegas, notava algum tipo de hostilidade de direita
E dentre os professores de economia, dentre os seus colegas? Não, existe, em todo canto existe as pessoas, né, que são a favor e são contra. No meio estudantil, de modo geral, eu não notava não, os alunos não notavam assim. Notava assim, que muitas pessoas tinham medo, né? Mas nunca cheguei a notar assim, uma reação assim, porque a pessoa era de esquerda, eu nunca cheguei. Agora, nos professores havia um grupo de direita e havia um grupo que era de esquerda. Nitidamente? Nitidamente. Não assim que eles fossem dedo duro, nem nada assim. Porque os dedos duros não existiam os alunos que eram matriculados nessa época dos anos 70, eram matriculados nas escolas com o objetivo de dedurar o curso. Mas faziam os concursavam e tudo. Esses daí eram identificados logo. Todo mundo sabia quem era, que estiveram perguntando a vida de todo mundo, querendo saber quem. Todo mundo sabia quem era, eram identificados. Mas assim, havia os professores de ideologia de direita mesmo, né? Há hoje também contra de direita e de esquerda. Que também nas articulações dos professores se articulavam do lado da direita, né? A senhora lembra de algum momento assim na universidade? Se houve, a senhora viu algum colega de esquerda sofrendo algum tipo de opressão, de retaliação assim, na universidade? A senhora soube de alguma coisa assim desse tipo? Não, na época que eu fazia movimento estudantil, eu vi muitas prisões, né? Prisão, repressão, polícia entrando e metendo cacete e todo mundo. Mas já nos anos 70, não, eu soube de muita gente que foi sequestrada de dentro de faculdade, soube. Romildo, irmão de Ramiro mesmo, a polícia foi buscar ele lá na escola de engenharia. Ele saiu porque saiu escondido no carro de um colega que estava estacionado atrás, entendeu? Não tinha lugar. Dizendo a você que a cavaleira entrou na igreja, não tinha lugar assim, ele não entrasse. Nesse momento que a senhora está na faculdade, é o momento que começa as lutas, mesmo diretas já, a retomada, exatamente, começa a retomada. A senhora participou de comícios, ajudou em algum evento, fez? Eu participei de todos esses eventos que houve aqui das diretas, participei da campanha das diretas, participava todo ano das campanhas eleitorais, né, que você se envolve em tudo, né? E participei também, na época eu participava do jornal Movimento. Então tinha um grupo que toda semana ia lá, recebia o jornal, mandava os assinantes, às vezes escrevia alguma matéria. Eu participei durante esse período de retomada, eu sempre participei do grupo também que trabalhava com o jornal Movimento aqui. Além de participar a nível de estudo dos economistas, essas coisas. Eu no Instituto dos Economistas eu fui sócia desde que era estudante, eu era sócia estudante até me formar depois. Participei da diretoria, participei da diretoria do sindicato, do conselho. E como era esse apoio aos candidatos nas campanhas mesmo políticas do MDB? A senhora participava, assim, escolheu algum para trabalhar com ele? Eu sempre trabalhei pelos candidatos da esquerda, né? Mas tem algum candidato assim que a senhora acha que foi importante a vitória dele? Os de esquerda que a gente elegeu. Trabalhei muito uma campanha que foi muito movimentada, que a gente andou muito pelo interior, fazendo campanha. Foi a campanha do próprio Luciano, em 82, quando ele foi candidato a deputado estadual. E ele tinha duas dobradinhas importantes para a federal. Uma era a Cristina Tavares e outra era a Reis, né? E a gente viajou esse interior do estado todinho, fazendo essa campanha do Luciano, fazendo reuniões nas comunidades do interior. E como é que estava assim nessa época? E como foi, assim, se quiser voltar mais atrás, a sua participação assim, nas passeatas? Se a senhora lembra de ter alguma memória, assim, algum fato marcante em alguma passeata? A senhora participou? Eu participava de todas na época do meu estudantil. Ia pra rua, sempre que tinha uma mobilização assim, eu estava na rua, ia pra rua, falava, corria, jogar, quando tem cavalaria, a gente jogava bola de gude para o cavalo escorregar. E nesse período de redemocratização, reparação de danos, a senhora foi atrás de reparações de danos na comissão da anistia?
eu recebi indenização do governo do Estado e recebi indenização também da Comissão Nacional da Anistia. A senhora teve dificuldade? Não. Ano passado eu tinha uma companheira de prisão, Yara, a esposa política também, Yara Falcon, e a gente, assim, as outras, que tinha gente de todos os estados, no Volta ao Estado, e de todos os partidos, conviveram no Volta ao Estado. E essa menina Yara, ela morava aqui em Maceió, então a gente continuou se encontrando com muita frequência. E Helena, essa também que mora em Fortaleza, a gente sempre se encontrou, mas algumas a gente não via desde aquela época do meu pastor, 40 anos. Então a gente sempre tinha vontade de fazer um reencontro. Né? E aí resolvemos fazer um projeto. Fizemos um projeto, a Comissão de Anistia financiou, e a gente fez um reencontro das 24, 21, porque 3 já morreram, ano passado, em março. E desse reencontro esse reencontro gerou um videodocumentário, que é composto de um curta de 20 minutos, é um curta de Tuca Siqueira, de 20 minutos, e É a filha de Luciano Siqueira. é um curta que mostra assim, o reencontro, as emoções do reencontro, né? Ela conseguiu mostrar assim, um tema muito pesado, com muita leveza, de uma forma muito bonita, muito poética. E gerou também um programa para TV de 2 blocos de 26 minutos e gerou um bloco de depoimentos com 21 depoimentos, cada um de 30 minutos de cada um desses espaços. Foi financiado pela Comissão de Anistia. E a gente agora está no trabalho de divulgação desse material, porque esse material foi feito para a história ser contada, né? Somente agora nessa fase de Comissão da Verdade, essa coisa toda. E a gente já conseguiu passar esse documentário 2 vezes na TV Pernambuco, 1 vez na TV Universitária. Já participei de um debate lá no auditório de educação, do Centro de Educação da Federal, onde ele foi apresentado. Também na Rural, Departamento de História. No dia do lançamento da Comissão da Verdade, a gente apresentou aqui também. No dia 30, que teve a caravana da Anistia, que a gente apresentou também na Assembleia. Em Olinda, no encontro, né? Encontro de mulheres. Sei lá, alguma coisa de. Encontro de mulheres, não sei o que lá, Municipal de Mulheres sobre Política Pública, um negócio desse assim, foi até no auditório da Academia São Gertrudes, a gente apresentou também no debate. A gente está agora trabalhando na divulgação desse material. Então quer dizer que muitas assim, das suas amizades hoje, das suas amigas, foram construídas naquela época do presídio, a do meu pastor. Tanto na época do presídio como na época da própria convivência do nordestino aqui, né? Com essas mesmas pessoas, as minhas amigas são as mesmas. Tem pessoas novas também, mas a grande maioria são as pessoas daquela época mesmo. Alguma delas ainda se encontra assim, atuante na política, ou algumas já assim. Laura Gomes, que é o secretário de Direitos Humanos, Justiça não, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, parece o nome da secretária. Laura era secundarista e fazia uma vigília, estava em Colégio de Pernambuco, foi namorada de Ramires, foi assassinada. Lucino, Tereza tem um muito interessante, que é bom vocês conversarem com ela tem muita história para contar também. É Tereza Vanderlei. Não é Tereza Neves. Tereza Vanderlei Neves. Era secundarista também. Foi Marcelo que te deu o telefone dela? Não tenho. Ela é amiga de Marcelo, Tereza Vanderlei Neves. Assim, hoje em dia, agora assim, na atualidade, né? Vocês, a senhora e suas amigas daquela época, quando se juntam e conversam sobre essa época, olham assim para trás, né? Olham para o passado, qual é assim a ideia, a memória que vem assim, talvez um consenso entre vocês,
qual é a memória, assim, marcante? Qual é o pensamento? Fica alguma ideia de frustração, de que a ideia, a causa que vocês tinham naquela época, por algum momento foi frustrado? Enfim, existe assim, como é assim as conversas que a senhora tem hoje com suas amigas em relação àquele passado? Eu acho que nada foi frustrado, não. Eu acho que a gente tem uma democracia hoje por conta da nossa luta naquela época, né? Eu acho que se não tivesse havido toda aquela luta, não tivesse morrido tanta gente, não tivesse, né? Muita gente ficou pelo caminho, claro. Mas se não fosse isso, hoje em dia a gente continuar na ditadura, né? Então eu acho que nós somos vencedores, não somos perdedores, não. Eu acho que valeu a pena tudo, sabe? Tudo que foi feito valeu a pena. Alguma questão? Só para fazer uma última indagação. Como é que a senhora vê essas lutas da Comissão da Anistia, essas lutas por reabertura da documentação? O que a senhora acha de tudo isso? Eu acho que todo mundo tem direito de conhecer a história do seu país. Existem as coisas a que as pessoas não têm acesso, não são só documentos de quem foi preso, de quem foi morto, não. Existe muito documento, sabe, que foi feito durante a ditadura, muita medida provisória, muita coisa que foi feita durante a ditadura em relação ao país, mesmo em relação ao país, em relação a outros países, que ninguém tem conhecimento. Esses documentos todos têm que aparecer, a gente tem que conhecer, tem que saber o que foi que aconteceu, como as coisas se deram, quem são os responsáveis pelo que aconteceu, entendeu? As pessoas têm que ser responsabilizadas, as coisas têm que ser ditas, as pessoas têm que conhecer sua história, tem que saber da verdade. A verdade é um direito. A memória da gente é uma coisa. Eu acho que essa luta não é pela memória e pela verdade, não é uma luta de quem fez movimento estudantil, de quem é de esquerda, não. Eu acho que é uma luta do povo brasileiro todo. É uma luta de todo mundo que tem direito de conhecer sua história. Não deve ser restringir a familiares de desaparecidos políticos. É uma luta geral, acho que é uma luta de toda a população. Só para fechar, assim, eu queria saber se a senhora lembra, se a senhora teve algum tipo de perda material, algum tipo de perda com a ditadura, com a sua prisão. A senhora acha que atrapalhou em alguma coisa na sua vida, lhe causou certos problemas? Bom, problema causou, né? Causou problema porque eu fui presa. Causou problemas porque, por exemplo, esse emprego que eu tive, eu perdi, né? Provavelmente porque era uma comunista subversiva condenada pela ditadura militar, né? Perdi. São coisas assim que você entra na briga, é aquela história, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que entra dá uma boiada para não sair, né? Você entra disposta a ganhar. A senhora notou assim alguma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho depois que a senhora saiu do presídio? A primeira vez que eu ingressei foi nesse banco e logo depois fui demitida por redução de pessoal, que eu acho que foi só uma alegação, né? Depois disso eu só vim tentar como empregado. Eu ainda consegui, ainda arranjei um emprego na refinaria de Açúcar do Norte, lá em Brasília, mas eu abandonei porque tinha um cara que me seguia todo dia. Ele ia comigo no ônibus, ficava lá de fora e voltava comigo. Aí eu fiquei com medo, desisti. Aí só voltei a procurar emprego depois que eu já estava terminando a faculdade, um estagiário na minha área, depois fui contratada. Aí já era nos anos 80, né? E a senhora lembra assim, se sofreu algum tipo de preconceito? Eu cheguei depois que eu voltei para a faculdade, a situação assim, financeira da minha família não era legal, né? Então, meu pai é aposentado,
funcionário público nível médio, né? Então minha mãe trabalhava. Então eu procurava, assim, ter uma forma de, pelo menos, ter meu dinheiro da passagem, essas coisas todas. Né? Então fazia muita coisa assim, de pesquisa, essas coisas que estou estudando, arrumando, quem vai fazer entrevista de pesquisa, essas coisas. Mas aí eu cheguei na reitoria no começo, que logo depois que eu fui presa, a segunda vez, né, quando eu estava grávida, eu entrei com um pedido de umas bolsas que tinha, uma bolsa de trabalho, que você, através da reitoria mesmo, era colocada dentro da universidade mesmo, para trabalhar em alguma coisa, e você recebia, parece que era meio salário mínimo, sei lá, uma graninha. Trabalhava 4 horas por dia no estágio, né? Aí me colocaram, imediatamente apareceu, o pessoal ficava anos esperando, às vezes nem precisava mais do estágio quando ele aparecia. Imediatamente arrumaram um estágio para mim. No gabinete, não tinha nada a ver com o meu curso de economia. Me botaram para trabalhar na sala do chefe do departamento de não sei o que, de odontologia. Um professor chamado Pedro Clara. Eu estava trabalhando lá umas 3 semanas ou 4, Mércia ligou para mim, disse falar com você junto. Aí marcou para se encontrar comigo e eu fui conversar com ela. Ela disse: você está trabalhando do SNI. E viu seu nome na lista dos pedidos de estágio. Eu pedi para você falar para ele lhe acompanhar de perto. Os escolhidos a dedo. Saia de lá que esse botou você lá para lhe olhar. Aí eu fui lá, no estágio. Mas essas coisas eram assim. Você era tentando perseguir, sabe? Vocês que não viveram isso não têm noção disso. Você não consegue sentir o clima que eu A senhora sofreu assim, pronto, depois que saiu da sua segunda prisão, lembra de alguma pressão psicológica? Lembra de algum preconceito que a senhora... Alguma cena, alguma lembrança assim, de preconceito que a senhora vivenciou por ter sido ex-presidiária, ex-presa política? Então a senhora lembra assim, de alguma cena de preconceito? Não passei. Por parte da sociedade, não. familiar? Não, nunca passei. Nunca senti isso. Bem, dona Lina, então a senhora... acho que essa entrevista foi muito proveitosa, né? E a senhora quer fazer mais alguma consideração final? Quer deixar alguma mensagem? A mensagem que eu tenho eu já deixei, que é essa. Eu acho que todo mundo tem que se integrar nessa luta pela Comissão da Verdade, que saiu aí, mas também pode ser que ainda seja só de meia verdade. Para que a verdade de verdade apareça. Tá bem, então nós aqui do projeto agradecemos então a sua participação, viu? Foi de grande utilidade. Eu queria, inclusive, aproveitar a vinda de vocês aqui para mandar um dos filmes do documentário para o Departamento de História da Federal. O Departamento de História da Federal. Eu queria mandar. Inclusive o nome é Vou Contar para Meus Filhos. E porque esse vídeo documentário é para estar em lugares onde a história possa ser contada mesmo, né? Circular. Né? Eu estou viajando agora entre o dia 10 e o dia 20 de novembro. Eu estou indo para Portugal e só vou em maio. Meu marido vai fazer um pós-doc lá e eu vou também. Mas se antes disso, depois que eu voltar, vocês quiserem fazer alguma apresentação, algum debate, alguma coisa do filme, pode entrar em contato. A gente vai, certo? Tá ok. Muito obrigado mais uma vez.